movimento de economia solidária luta pelo quê? O movimento de economia solidária, sinceramente, luta por... Acho que o movimento de economia solidária, de uma forma mais geral, assim, luta pelo direito de se organizar economicamente de forma autogestionária. Acho que pensar economicamente, então, não só no âmbito da produção, né, também da comercialização e também do consumo, que eu acho que ainda é uma coisa que a gente ainda precisa trabalhar mais, assim. Mas acho que o princípio básico é isso, que são organizações econômicas pautadas na autogestão, então nessa experiência de participação direta, de organização coletiva, democrática das ações. Acho que é um pouco isso. Nós lutamos por preço justo e geração de renda, seria no caso, sem o patrão, sem ter aquele compromisso de ter um patrão. O movimento, ele se autodenomina que dele participam tanto os próprios empreendimentos, né, quanto os gestores públicos, porque então a gente tem muitas experiências de prefeituras, do poder público, que estão trabalhando a economia solidária como uma proposta de geração de renda. Então, tem grande parte desses participantes do movimento são gestores públicos também. E as instituições de fomento, como as incubadoras e outras instituições, algumas ligadas à igreja, outras ligadas ao sindicato e às universidades. A economia solidária vem para equilibrar, quebrar o paradigma de empreendimento de pobre não dá certo. Luta pela igualdade, a divisão de renda. Luta para se legitimar nas bases sociais, que é um conceito formado pela academia e que tenta se legitimar nas bases sociais. O movimento de economia solidária é um movimento composto por gestores da economia solidária, que são técnicos e professores que executam políticas de economia solidária a partir de universidades, ONGs, e tem uma atuação, às vezes, em alguns partidos políticos. E buscam criar, grosso modo, políticas de Estado que tentem fomentar a economia solidária, de alcance sempre muito limitado, nesse contexto que a gente vive, e formar uma massa de gestores da economia solidária. Mas do ponto de vista de movimentos populares, eu acho que a economia solidária não tem enraizamento. Nós estamos incubados no Padre Léo Comissari e lá nós temos uma rede de economia solidária com vários empreendimentos, não só o Arte da Costura. São, na verdade, 3 empreendimentos que buscam essa geração de renda. Participamos do Fórum de Economia Municipal de São Bernardo do Campo, onde abrangem mais grupos nessa busca de que essa economia seja reconhecida, não só a economia capitalista. Nós conseguimos espaços de vendas, que é o que o Fórum está buscando no momento, porque as pessoas produzem e precisam de espaços para vender, e nós estamos conseguindo esses espaços. E pretendemos que essa economia seja reconhecida para a gente ter um suporte de leis, né? A gente busca um ministério dessa economia solidária fortalecido e é para o futuro que a gente está pensando nisso. Acho que tem um avanço de certa forma, conseguir se articulou atores que desenvolveram algum trabalho com autogestão, geração de renda nacionalmente. Agora, principalmente depois de 2004, com a formação do Fórum Nacional e da Secretaria. Então, também tem um avanço de reconhecimento dentro do governo. E aí também é um limite, porque a questão é se é dentro de um governo ou se é uma política de Estado. A gente está vendo, atualmente, a gente percebe o quanto as políticas elas são frágeis e o quanto, mesmo dentro de um mesmo partido, a mudança de governo pode pôr muita coisa a perder. Você não tem muita garantia. Pela autogestão, pela uma vida melhor. Eu acho que é pelo bem-estar de todos, né? Todo mundo é muita gente, né? O movimento é meio heterogêneo, assim, polissêmico, mas a grosso modo eu acho que luta por relações mais humanas, de trabalho e de vida. Luta por respeito, para que as pessoas dêem mais importância pelo que a gente faz, porque tem muita pessoa que olha pra gente com nojo.
acha que a gente é de nível menor do que os dele. Não é nada disso, muito pelo contrário, aquilo é um trabalho. Esse esforço de se reconhecer enquanto um sujeito político que demanda políticas públicas específicas, é um esforço que fecha, né, de se definir. E que, de certa forma, eu não sei se o quanto isso também não enfraquece, porque você começa a falar quem é e quem não é. E acho que isso complica um pouco. Acho que essa questão de se articular com outros movimentos mesmo é muito importante, não se vê enquanto uma caixinha fechada. E acho que um outro limite muito grande é o limite de transformação cultural mesmo. Assim, se você está falando de outra forma de organizar a economia e de práticas de democracia direta ou de participação direta, as quais a gente não faz muito, você está se propondo uma transformação pessoal também, cultural e pessoal. Por exemplo, do seu consumo, saber de quem está consumindo. E, em geral, acho que essa é a parte mais desafiante das pessoas, da gente conseguir ter práticas menos frágeis, né, de transformação do consumo, da produção, das relações humanas, assim. Uma coisa um pouco difícil, mas que é um desafio, um grande desafio. Tentar... A gente nunca vai sair do capitalismo, mas pelo menos se igualar a ele. Não viver só naquela patrão e empregado. Você ter seu próprio negócio com várias pessoas e dar certo. Esperar que isso dê certo sem depender simplesmente do governo. Acho que o grande desafio, então, seria, se for em relação, por exemplo, em relação ao Estado, é como você trabalhar, fazer uma disputa mesmo por ter um outro modelo de desenvolvimento, porque as experiências isoladas dentro dessa forma de organização econômica, elas ficam muito frágeis. Então, acho que elas, em contextos mais favoráveis, digamos assim, o que a gente tem visto é que elas têm muito mais potencial. Então, acho que um desafio seria manter um contexto mais favorável. Por exemplo, no próprio governo é uma política ainda muito residual, né, que a gente fala. Não é na verdade, não norteia o planejamento do governo a autogestão ou outra forma de organização econômica. Então, vira assistência social. Acho que é um desafio sair da assistência, sair né, para além da sobrevivência e ser mesmo uma forma de se relacionar com as pessoas e as coisas, a natureza. Conscientizar as pessoas de que a economia solidária é uma economia não informal, mas uma economia que veio para ficar e está crescendo. Esse é o maior desafio, de conscientizar as pessoas sobre isso. Maior acesso, aumento do acesso, né, a trabalho e renda no primeiro momento, mas depois eu acho que tentando ampliando para outros direitos, né, outros direitos de cidadania mesmo. A nossa luta é para organizar as cooperativas de catador de material reciclado. Que um ajudando os outros, né? Ajuda a formar uma, depois vai na outra cidade, ajuda a formar as outras. O máximo que faz é isso. Existe interesse de várias frações, parte da sociedade econômica solidária, de diversos aspectos. Um com a sobrevivência econômica, outro com a autogestão, outro com questão mais conflito dentro do próprio sistema. Então é diverso. O que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando harmonizar o interesse de um junto com o interesse de outro. Ele junta diversos atores de diversas esferas, desde a igreja, universidade, poder público, movimento social, e que tem uma grande dificuldade de criar um projeto político, acho que comum, com maior clareza. Ainda é muito... não incomoda ninguém. Isso eu acho que é uma coisa que talvez falte, seja um desafio também, a economia solidária, incomodar mesmo. Acho que quando estiver incomodando vai ser porque tá se fortalecendo. Por enquanto ainda é bonitinho. Ainda, vamos, sabe, chamar um grupo de economia solidária. Ainda é responsabilidade social, é entendido. Acho que a gente ainda tem que caminhar para se separar disso, assim. Só que o que atualmente fica mais forte são os espaços dos fóruns municipais, estaduais e federais que conseguem articular esses atores. Mas o fato de ser representativo
são espaços representativos, então eles não são de massa, de grandes mobilizações. E eles representam interesses, em geral, de reivindicação junto ao Estado. Então, muitas vezes, a economia solidária se pauta por reivindicações de políticas públicas, por ela estar estruturada a partir desses espaços de fóruns representativos. Então, que também foram conquistados ao longo dessas 2 últimas décadas. Então, tem uma certa dificuldade, mas acho que nessas conferências é que são criadas as pautas comuns de reivindicação junto ao Estado. Acho que a gente só incomoda quando a gente para a rua, quando a gente entra, quando a gente faz movimento de pressão, assim. Acho que essa é uma das maiores formas de incomodar mesmo. Esse movimento de pressão, conseguir definir. Eu ainda acho que essa coisa de estar responsabilidade social, tudo misturado, ainda é uma dificuldade de se definir o que se quer, de fato, né? Mas eu acho que é por aí, é definindo melhor assim o que somos e fazendo pressão mesmo, assim, menos bastidor, menos assessor, menos e mais para a rua mesmo, mais se articulando com outros movimentos também, principalmente. Conseguindo perceber que não é uma luta única, que você está lutando por outras formas de viver, né? Não só de sobreviver, acho que.